Deus Todo-Poderoso diz: Quando Jesus veio ao mundo dos homens, ele trouxe a era da graça e findou-se assim a era da lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne. E quando ele se tornou carne desta vez, ele terminou com a era da graça e trouxe a era do reino. Todos aqueles que aceitam a segunda encarnação de Deus serão conduzidos à era do reino e serão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Embora Jesus tenha feito muitas obras no meio dos homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelos pecados dos homens e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Livrar o homem plenamente da influência de Satanás não apenas exigiu de Jesus tomar os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu de Deus fazer uma obra maior para livrar completamente o homem de seu caráter, o qual tem sido corrompido por Satanás. E assim, depois que o homem foi perdoado por seus pecados, Deus voltou à carne para guiar o homem até a nova era. E começou a obra do castigo e julgamento, e esta obra tem trazido o homem a um domínio superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos ainda maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Amém. As palavras de Deus são muito claras. O Senhor Jesus fez a obra da redenção, que foi perdoar os pecados do homem, não nos livrou de nossa natureza pecaminosa. O Senhor precisa retornar nos últimos dias para nos julgar e nos purificar, para nos dar mais verdades e resolver nossa natureza pecaminosa, para nos livrar das amarras do pecado. Então não pecaremos mais, e nos tornaremos obedientes e tementes a Deus. Só assim seremos aptos a entrar no reino de Deus. Certo. Antes eu não entendia a obra de Deus. Pensava que o Senhor perdoara nossos pecados para que pudéssemos entrar no céu. Mesmo após 10 anos de fé, eu ainda pecava muito e não praticava a palavra do Senhor. Deus é santo e nenhuma pessoa não santa pode ser capaz de enxergar a Deus. Então alguém que vivia em pecado como eu poderia ser arrebatado para o reino de Deus em sua volta? Eu estava confusa. Eu não conseguia entender. Só entendi após ler as palavras de Deus Todo-Poderoso que me faltava experiência no passo mais crucial da obra de Deus. A do julgamento dos últimos dias, a começar pela casa de Deus. Devemos passar pelo julgamento de Deus nos últimos dias, para purificar nosso caráter corrupto. É como somos salvos e entramos no reino. Verdade. Quero compartilhar com vocês. Continue. Eu cresci indo para a igreja com meus pais. Adorava ouvir sobre a palavra do Senhor. Quando me casei, meu marido e eu priorizávamos a obra da igreja. Estávamos envolvidos nos cultos, fossem grandes ou pequenos. Mas ao longo do tempo, percebi que os sermões do pastor eram secos, suas palavras eram vazias, e nos encorajava a fazer ofertas. Ele se preocupava mais com o dinheiro do que com a nossa vida. Os pastores e presbíteros brigavam pelo púlpito e seus cargos. Havia muitas intrigas. Havia cada vez menos fiéis nos cultos. E quando assistiam, só se preocupavam com os prazeres físicos. E cochilavam durante os sermões. Eu mesma não conseguia sentir a orientação do Senhor. E participar dos cultos era realmente cansativo. Eu não praticava a palavra do Senhor. Eu pecava e depois ia confessar. E sempre que meu marido voltava do trabalho, ficava jogando online e não queria fazer mais nada. Eu só reclamava e o repreendia por tudo, ordenando que fizesse isso ou aquilo num tom de mandona. E ele não me ouvia, e eu me irritava ainda mais. Eu não suportava quando o via fazendo uma coisa bem devagar. E o criticava por fazer tudo de forma ineficiente. Ele também me criticava dizendo: "Você não mudou nada em todos esses anos como crente." Eu me sentia culpada. E me lembrava das palavras do Senhor Jesus. "E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu?"
O Senhor nos ensinou que não devemos ver as deficiências nos outros, mas examinar mais as nossas falhas. Mas quando meu marido dizia ou fazia algo que eu não gostava, eu não tinha um pingo de tolerância. Eu sempre perdia a cabeça e brigava com ele. Nosso relacionamento estava deteriorando. E eu estava sofrendo. Deus disse: santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, e só os santos veem o Senhor. Mas eu não observava os ensinamentos do Senhor, nem praticava suas palavras. Eu vivia pecando e não conseguia escapar dessas amarras. Como alguém como eu entraria no reino dos céus? Esse pensamento me deixou muito inquieta. Certa vez, após o culto, fui falar com o pastor sobre o meu dilema. Ele disse: não se preocupe. Mesmo que pequemos com frequência, o Senhor Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Contanto que continuemos orando e confessando ao Senhor. Quando Ele vier, Ele nos levará ao reino dos céus. O que Ele disse não resolveu a minha confusão. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se pecarmos intencionalmente após conhecer a verdade, não há mais sacrifício pelo pecado. Está escrito claramente que se pecarmos intencionalmente, não haverá mais sacrifício pelos pecados. Então as pessoas que pecam o tempo todo podem ser arrebatadas para o céu? Eu não sabia como fazer para conseguir parar de pecar. Então me esforcei muito na tolerância e paciência que o Senhor ensinava. Mas não conseguia colocar isso em prática. Em minha dor, busquei mais uma vez o pastor. Ele balançou a cabeça e disse: também não tenho uma solução para o problema de pecar e confessar. Até Paulo disse: com efeito, o querer bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Não podemos evitar o pecado. Então se arrependa e confesse mais ao Senhor, e eu também vou orar por você. Foi muito desencorajador ouvir isso do pastor. Em minha dor, orei ao Senhor. Ó Senhor, não quero mais pecar, mas confesso que não consigo evitar. Viver em pecado é muito doloroso, mas não sei como escapar disso. Temo que tu me abandonarás se isso continuar. Senhor, por favor, salva-me. Onde o homem termina, Deus começa. Certo dia, em maio de 2018, conheci a irmã Susan online. Nós conversamos muito sobre a Bíblia. Ela tinha uma percepção única sobre a Bíblia, uma comunhão esclarecedora. Então compartilhei minhas preocupações e meu dilema com ela. Eu disse: há anos que acredito no Senhor, mas não consigo praticar o perdão e a tolerância. Peco o tempo todo. Temo que não entrarei no reino dos céus. O pastor diz que o Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados e que se orarmos e nos confessarmos, Ele nos levará para o céu quando vier. Mas meu coração continua confuso. O que você tem a dizer sobre isso? A irmã disse: é verdade que o Senhor Jesus perdoou nossos pecados, mas isso não significa que fomos purificados ou que estamos livres do pecado. O Senhor Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus nunca disse que iremos ao céu só porque nossos pecados foram perdoados, mas os que cumprem a vontade do Pai é que poderão entrar no reino dos céus. Amém. Dizer que entrar no reino de Deus só porque nossos pecados foram perdoados é noção e imaginação humana, não está na palavra de Deus. É. Temos visto uma coisa com certeza em nossos anos de fé. Quando se tem fé e os pecados são perdoados, as pessoas continuam a pecar e depois confessar, confessar e depois pecar de novo. Isso só mostra para nós que crer no Senhor e ser perdoado não é se livrar das amarras e restrições do pecado, e certamente não significa que fomos purificados. Deus é santo. Ele jamais deixaria um pecador que resiste a ele entrar em seu reino. Só quem obedece a Deus e faz a sua vontade pode entrar no reino dos céus. Essa comunhão me fez pensar. É isso. Se Deus permitir que quem sempre peca entre no reino dos céus, como sua santidade se expressaria?
É isso mesmo, correto. Ela continuou sua comunhão dizendo: embora oremos e confessemos ao Senhor e pratiquemos seus ensinamentos, não importa o quanto nos esforcemos, ainda somos limitados pelo pecado. Qual é a razão por trás disso? Então ela leu algumas passagens da Palavra de Deus. Vamos lê-las juntos. Maravilha. Embora Jesus tenha feito muita obra entre os homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado dos homens. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não só exigiu que Jesus tomasse os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior para livrar o homem do caráter corrompido por Satanás. E assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era. E começou a obra do castigo e julgamento. E essa obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Embora o homem possa ter sido redimido e perdoado de seus pecados, isso só é considerado como Deus não se lembrar das transgressões dele e não tratá-lo de acordo com elas. No entanto, o homem num corpo de carne, que não foi liberto do pecado, ele só pode continuar pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida que o homem leva. Um ciclo interminável de pecar e ser perdoado. A maioria dos homens peca de dia e confessa à noite. Desse modo, mesmo que a oferta pelo pecado seja para sempre efetiva para o homem, ela não será capaz de salvar o homem do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída, pois o homem ainda tem caráter corrupto. O homem não reconhece facilmente seus pecados. Ele não tem como reconhecer sua própria natureza que está profundamente enraizada. E deve confiar no julgamento pela palavra para alcançar esse resultado. Só assim, o homem pode ser mudado paulatinamente desse ponto em diante. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro de si mesmo e ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim, o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e possa ser mudado, através do julgamento e castigo. Pela palavra, bem como por meio do refinamento, o homem pode remover sua corrupção e ser purificado. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo da salvação, seria melhor dizer que é obra de purificação. Amém. Amém. Depois da leitura, a irmã Susa continuou sua comunhão. Embora o Senhor Jesus tenha nos redimido e nossos pecados tenham sido perdoados, a natureza satânica que nos impele a pecar não foi resolvida. Por isso continuamos pecando e resistindo a Deus o tempo todo, e não praticamos a palavra do Senhor. Na era da graça, o Senhor Jesus só fez a obra da redenção para nos remir dos nossos pecados, para que pudéssemos escapar da condenação da lei, ser aptos de chegarmos diante de Deus e desfrutarmos da graça e da alegria que Ele dá. Mesmo que o Senhor Jesus tenha perdoado os nossos pecados, nosso caráter e nossa natureza satânicos não foram resolvidos. Ainda somos arrogantes, presunçosos, desonestos, egoístas e desprezíveis. Nos achamos importantes demais. Sempre queremos ter a última palavra. E que os outros façam as coisas do nosso jeito. Quando alguém faz algo de que não gostamos, nós repreendemos e reprimimos. Mentimos e enganamos o tempo todo. E nossas orações a Deus são palavras e promessas vazias. Falamos em obedecer e amar a Deus. Mas, na verdade, só agimos em benefício próprio. Nós só nos sacrificamos por Deus, por bênçãos e para entrar em seu reino. Ficamos felizes quando agraciados pelo Senhor, mas nas adversidades ficamos negativos e reclamamos. Até negamos e traímos a Deus. Esses caracteres satânicos são ainda piores, estão mais enraizados do que o pecado. Se não forem resolvidos, podemos cometer o mal e nos opor a Deus a qualquer momento. Ainda somos da laia de Satanás. Como poderíamos ser dignos do reino de Deus? Verdade. É por isso que o Senhor Jesus prometeu que retornaria. Deus Todo-Poderoso, o Cristo dos últimos dias, é o Senhor Jesus retornado.
Ele expressou as verdades para purificar e salvar a humanidade. Ele faz a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus. Principalmente para resolver os caracteres e a natureza satânicos da humanidade corrupta. Para erradicar nosso problema de sempre pecar e resistir a Deus. E para nos purificar e salvar, e nos levar para o reino dos céus. Graças a Deus. Amém. A obra e a palavra de Deus Todo-Poderoso cumprem as profecias do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. Em 1 Pedro diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se aceitarmos o julgamento das palavras de Deus Todo-Poderoso, ganharemos a verdade. Nossos caracteres satânicos podem ser purificados e somente então podemos entrar no reino de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A comunhão da irmã Susan estava cheia de luz e completamente alinhada com a Bíblia. Isso me convenceu totalmente. Percebi que na Era da Graça, o Senhor Jesus só fez a obra de redenção, mas não resolveu a natureza pecaminosa da humanidade. A fé no Senhor só traz o perdão dos nossos pecados e devemos ser julgados por Deus nos últimos dias para resolver nossa essência pecaminosa e ser purificados. Meus olhos se abriram, vi um estágio da obra de Deus que eu não tinha experimentado. Exatamente. Ouvi essa irmã comunicar que o Senhor Jesus já tinha retornado e expressado verdades para julgar começando pela casa de Deus e para purificar e salvar a humanidade. E levar-nos para o reino de Deus. Fiquei tão entusiasmada e fui perguntar à irmã Susan: como Deus Todo-Poderoso faz sua obra de julgamento para nos purificar? Ela leu para mim algumas passagens das palavras de Deus. Vamos lê-las agora. Maravilha. Quando Deus se torna carne, desta vez, sua obra é expressar seu caráter, por meio de castigo e julgamento. Usando isso como fundamento, ele traz mais verdade ao homem, mostra mais caminhos de prática e assim alcança seu objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto. Isto está por trás da obra de Deus na Era do Reino. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar ao homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como homem, deveria obedecer a Deus. Ele deve ser leal a Deus. Como o homem deve viver a humanidade? Bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são dirigidas à essência do homem e ao caráter corrupto dele. Essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga que luta contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só esclarece com poucas palavras a natureza do homem, ele também expõe, trata e poda no longo prazo. Esses métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas esses métodos são considerados julgamento. Só por esse julgamento que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus. E, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e também da verdade sobre a própria rebelião. O julgamento permite que o homem entenda a vontade de Deus. Entenda o propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes dela, e descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra do julgamento, pois a substância dessa obra é a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Então a irmã Susan continuou seu testemunho. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressa a verdade para fazer o julgamento. Ele expressou as verdades para purificar e salvar a humanidade. E desvelou os mistérios da obra de Deus. Ele revelou a essência e a verdade de Satanás corromper a humanidade, além da nossa natureza satânica de resistir a Deus. Nos disse quais caracteres e venenos satânicos estão em nossa natureza, quais estados e pensamentos esses venenos satânicos podem produzir
e como resolver essas coisas. As palavras de Deus esclarecem cada aspecto da verdade. O que é amor verdadeiro por Deus e como ser uma pessoa honesta. Elas nos mostram o caminho de nos livrar dos caracteres corruptos e alcançar salvação plena. Também revela à humanidade o caráter santo e justo de Deus que não pode ser ofendido. Quando somos julgados pelas palavras de Deus, entendemos a verdade e a essência e a verdade da nossa corrupção por Satanás. Então passamos a odiar o quanto Satanás nos corrompeu. Nos prostramos diante de Deus e nos arrependemos e passamos a praticar a verdade. Aos poucos, nossos caracteres corruptos podem ser purificados e mudados, e passamos a reverenciar e obedecer a Deus, e pecamos e resistimos cada vez menos a Deus. Verdade. A irmã Susan compartilhou a experiência dela. Disse que sempre se achava mais capaz do que as outras pessoas, que era muito egocêntrica em tudo, e que sempre insistia nas opiniões dela. Ela excluía e repreendia quem não concordava, e isso era doloroso e sufocante para todos os outros. Através do julgamento e das revelações nas palavras de Deus, ela viu que estava seguindo as leis e a lógica de Satanás, na qual só eu mando. Ela era muito arrogante e não se curvava a ninguém. Queria que aceitassem e obedecessem às ideias dela como se fossem a verdade. Ela não tinha qualquer reverência por Deus e era muito insensata. Isso enojava Deus e repugnava as pessoas. Ela queria que os outros a ouvissem, e isso é um caráter satânico típico. Satanás é arrogante e presunçoso e quer sempre se igualar a Deus. Ele quer controlar todo mundo, quer que as pessoas o ouçam e o reverenciem. Por isso ele é amaldiçoado por Deus. Sim. Quando percebeu a natureza e a consequência do problema, ela ficou com medo. Então começou a se odiar e a se concentrar em praticar a verdade. Tornou-se mais modesta em suas interações com os outros. Ela deixou de menosprezá-los e de limitá-los como antes. Graças a Deus. Aceitava outras ideias quando estavam alinhadas com a verdade e conseguia conviver melhor com as pessoas. Graças a Deus. Meu coração se iluminou quando ouvi sua comunhão sobre as palavras de Deus Todo-Poderoso e sua experiência. Vi que Deus professa palavras para julgar e purificar nossos caracteres corruptos. A obra de Deus para nos salvar é tão prática. Graças a Deus. Eu tinha crido por anos, mas não conseguia escapar das amarras do pecado. Eu vivia em dor terrível. Mas finalmente encontrei a senda. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois disso, comecei a ler a palavra de Deus, a assistir a filmes evangélicos e ouvir hinos da Igreja de Deus Todo-Poderoso no aplicativo do celular. E fui a reuniões para comunicar sobre as palavras de Deus. Eu sentia a obra e a orientação do Espírito Santo. Entendi os mistérios e verdades que nunca tinha conhecido. Eu realmente estava gostando disso. Eu sabia em meu coração que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Amém. Graças a Deus. Depois disso, li mais as palavras de Deus e ganhei algum entendimento do meu caráter arrogante. Eu diminuía e repreendia os outros, e isso era meu caráter satânico. É algo que Deus odeia. Orei a Deus para me arrepender. Eu não queria mais agir conforme esse caráter satânico, ou me concentrar sempre nos problemas dos outros. Isso é tão insensato. Sim. Sim. Quando via meu marido jogando ou fazendo algo que eu não gostava, eu orava a Deus para aquietar meu coração, para que pudesse falar com ele calmamente. Certa vez, meu marido me disse: "Você mudou. Você está diferente. Desde que começou a crer em Deus Todo-Poderoso, você não se irrita. Nem me repreende como antes e consegue conversar sobre as coisas quando acontece algo." Graças a Deus. Fiquei agradecendo a Deus em meu coração. Eu sabia que tudo que tinha sido realizado em mim era por meio das palavras de Deus. O que me surpreendeu foi quando meu marido viu as mudanças em mim. Começou a ler as palavras de Deus Todo-Poderoso e aceitou a obra de Deus dos últimos dias. Graças a Deus. Mais tarde, meu marido percebeu nas palavras de Deus que os jogos online são uma das formas de Satanás seduzir, controlar e corromper as pessoas. Ele começou a entender a essência e o perigo dos jogos online. E deixou de se hipnotizar tanto por eles. Nós já não brigamos mais, lemos as palavras de Deus juntos e nos comunicamos um com o outro. Quando encontramos uma dificuldade ou um problema, buscamos a verdade na palavra de Deus para encontrar uma senda de resolução. Eu realmente sinto que o julgamento de Deus Todo-Poderoso é exatamente do que preciso. E que ele é crucial para nos purificar e para nos salvar. Sim. Finalmente, eu encontrei a senda para ser purificada e entrar no reino dos céus. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Somente as palavras de Deus podem mudar as pessoas.